vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Timóteo, capítulo 3, agora no verso 11. E apesar de fazermos uma exposição versículo por versículo, eu pulei o verso 11 para, num momento, ou seja, numa pregação, falar sobre o que o verso 11 significa. Dedicar um olhar especial ao que a palavra de Deus fala aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 11. A primeira vez que eu me deparei com esse texto, na perspectiva de expor, eu tomei um susto. Por quê? Porque é algo que você não ouve e que você não vê por aí, mas está aqui, não estou inventando nada, nem sou especial porque estou falando sobre isso. É o que todo pregador deveria fazer quando expõe as qualificações dos bispos e dos diáconos, apontar para o que o verso 11 vai dizer. É interessante porque ele vai falar das auxiliadoras no ministério da igreja, as auxiliadoras dos presbíteros, as auxiliadoras dos diáconos, as auxiliadoras daqueles que têm ofício na igreja. Diz assim a palavra do Senhor: da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. É interessante que a partir do verso 8, o apóstolo Paulo começa a traçar aqui, instruções quanto àqueles que iriam assumir o diaconato na igreja, que são chamados para esse ministério na igreja. E no meio disso, ele fala sobre as mulheres, E nós vamos perceber que Paulo está falando aqui concernente às esposas de presbíteros e de diáconos. E é interessante porque, como eu falei anteriormente, essa abordagem não é muito comum. Nós não vemos muito isso por aí. Pelo menos eu nunca ouvi numa pregação a respeito dos ofícios da igreja, e olha que eu já escutei muitas. Eu nunca ouvi ninguém chamar a nossa atenção para o verso 11, pelo contrário. O que eu vejo é muita confusão a respeito do que o verso 11 vai dizer, porque alguns aí vão afirmar que essa passagem se refere a diaconisas. E é interessante porque, se nós formos olhar aí no âmbito de todo o livro de Timóteo, nos primeiros capítulos, do capítulo 2 até do capítulo 2 e 3, nós vamos ver que a Escritura exclui as mulheres de exercerem governo e autoridade na Igreja de Cristo. E apesar do diaconato não estar relacionado diretamente ao governo da igreja, porque esse está restrito aos presbíteros, que governam, o presbítero, como nós falamos, regente, e os presbíteros docentes, eles são auxiliares dos presbíteros. Eles auxiliam os presbíteros, a igreja, em tarefas que eles não podem cumprir, mas que é reservada àqueles que estão numa situação de serviço na igreja. Isso é muito, muito claro para nós quando nós vimos essas funções ali do diácono, principalmente em Atos, capítulo 6. Quando os presbíteros ali, os pastores da igreja, estavam percebendo que a igreja estava crescendo, não estavam dando conta da distribuição diária ali entre os irmãos. E havia necessidade de criar irmãos que, como no Velho Testamento, cuidavam, como na sinagoga, cuidavam das pessoas pobres, que era o dispenseiro. E Paulo vai usar essa expressão para dizer que ele também era um dispenseiro com relação à palavra de Deus. Mas nós estamos vendo aí que a Escritura exclui as mulheres desse governo e dessa autoridade. Vimos também lá no capítulo 3, com aquela expressão, se alguém aspira o episcopado, ou seja, a tradução, se algum homem, e a ideia aqui, se algum homem aspira ao episcopado, excelente obra almeja. E aí nesse cômpito aqui, nesse âmbito, você vê
uma referência, menção às mulheres. E aí, grande confusão. Ah, não, aqui está falando das mulheres que são diaconisas, e aí já fala em presbíteros e aquela coisa toda. E é daí que vem também as pastoras. E é interessante nós olharmos para o original, que no original essa palavra aqui é guinéa, que pode ser traduzido tanto como mulher, como esposa ou como noiva. Em geral, o contexto vai fazer a diferença. E por toda a estrutura que nós vemos no texto aí, dando um olhar assim, bastante geral com relação a isso, nós vemos aqui que a tendência é traduzirmos como mulher no sentido de esposa. Então, da mesma sorte quanto as esposas, é necessário as esposas de quem? Dos diáconos e, consequentemente, dos presbíteros. Mesmo porque, creio eu, se o autor quisesse fazer uma diferenciação entre homem e mulher, no caso de sexo, ele usaria uma outra palavra no original grego, que é teles, ou teleia, que faz essa diferenciação clara entre homem e mulher, entre macho e fêmea. É interessante que essa palavra aqui, guiné, muitas vezes ela tem o mesmo valor que a nossa palavra mulher. Quando você chega assim e diz, essa é minha mulher, você está querendo dizer o quê? Que ela é sua esposa. Ou, essa é minha esposa. Então essa palavra tanto servia para dizer que ela era sua esposa, como ela era uma mulher, uma pessoa do sexo feminino. Eu creio que se a intenção do autor fosse fazer essa diferenciação entre homem e mulher, e aí estabelecer vamos dizer assim, um ministério específico, apesar da alegação anterior, apresentando as mulheres como aquelas que não exercem autoridade na igreja, porque a função delas também na igreja é de auxiliadoras. Eu acho que ele usaria essa palavra, teles, paralelamente a homem, que no grego aí é arren ou arsem, uma palavrinha no grego para dizer varão, homem, sexo masculino, como nós temos em Romanos capítulo 1, 26 e 27, quando o apóstolo Paulo diz que Deus entregou os homens às paixões infames, porque até as mulheres, e a palavra que ele usa aqui não é guiné, é teles, fazendo diferenciação com relação aos homens, porque até as mulheres, ou seja, as pessoas do sexo feminino, mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro contrário à natureza, semelhantemente os homens, ou seja, pessoas do sexo masculino, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, ou como nós vemos lá em Mateus capítulo 19, verso 4, quando o Senhor Jesus está falando do matrimônio, então ele diz assim, então respondeu ele, não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher, e essa palavra aí é teles, paralelamente a arren ou arsem. E um outro contexto que mostra essa diferenciação aí entre homem e mulher é Gálatas capítulo 3, verso 28, quando o apóstolo Paulo que diz que não existe nem grego, nem judeu, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois uns em Cristo. Por mais que, se Paulo usasse aí guiné, também seria entendido dessa forma, mas nós percebemos que essa palavra, que é traduzida por mulher, e que pode ser também traduzida por esposa, tem essa extensão de sentido, enquanto teles não. Então, na minha concepção, eu creio que se fosse o que dizem por aí, ou seja, que aqui nós temos uma diaconisas, um oficialato, um ofício de mulher na igreja, Paulo teria usado teles para não deixar dúvida, creio eu. Por quê? Porque seria uma mudança total de paradigma. Mesmo porque, no capítulo 5 de Timóteo, Paulo vai falar de determinadas mulheres que exerciam uma função na igreja, que provavelmente era uma função de misericórdia. Ele fala das viúvas, que recebiam determinados honorários. Não se sabe ao certo quem eram ou o que faziam essas mulheres, mas eram as mulheres que não tinham marido, eram mulheres que não tinham filhos, não tinham ninguém por si,
E a igreja mantinha essas pessoas e provavelmente elas tinham algum exercício, atividade na igreja. Se Paulo estivesse fazendo menção a um ofício, ele teria colocado essas viúvas aqui. Ou teria, no caso aqui, usado esse tipo de expressão. Que nós acabamos de usar aqui, teles, para fazer essa diferenciação, dando respaldo para aqueles que acham que aqui o texto está falando sobre um ofício feminino na igreja. Diante dessa argumentação linguística, do texto, nós podemos afirmar isso, e entender como esposa, porque o contexto imediato, bem como toda a Escritura, e quando nós estamos interpretando a Escritura, nós temos que interpretar um texto à luz de toda a Escritura. Então nós não podemos interpretar um texto fora dos princípios que norteiam toda a Escritura. A Escritura chama a mulher de auxiliadora. Então a mulher tem essa função de auxiliar seu marido. E na igreja também, ela também é uma auxiliadora. Tanto que nas nossas igrejas nós temos aí a SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina. Por quê? Porque esse é o chamado da mulher. A mulher é aquela que auxilia, é auxiliadora, na sua essência, como esposa, como mãe e como irmã em Cristo, ela tem essa função. A Escritura chama a mulher para ser auxiliadora do seu marido, e não o cabeça dele, o cabeça da casa. É interessante que João Calvino, ao expor esse texto, ele também entende dessa forma. Que aqui a referência é a esposas dos oficiais da igreja. Matthew Henry, também em seu comentário, considera que aqui esteja se falando a respeito da esposa do diácono. E o Novo Testamento grego-português interlinear, que é um vamos dizer assim, é um dicionário léxico e tradução da língua original para o português, traduz esse texto como esposa. Então, eu me sinto à vontade para afirmar que a referência aqui é as esposas dos presbíteros e dos diáconos. William Hendricks pensa um pouquinho diferente. Ele diz aqui que esse texto se refere a certas mulheres que exerciam um serviço especial na igreja, formando um grupo específico. E ele comenta que por não ter sido usado um parágrafo especial à parte para analisar as qualidades necessárias, mas essas são introduzidas na esfera dos requisitos para os diáconos, na concepção dele indica com igual clareza que não se deve considerar essas mulheres um terceiro ofício na igreja. Eu, com essa afirmação de William Hendricks, fico mais convencido ainda de que, por estar inserido aqui no meio, e não ter, como ele diz aqui, um parágrafo à parte para analisar as qualidades necessárias dessas mulheres, para mim isso confirma mais uma vez que aqui ele está se referindo a esposas de diáconos e de presbíteros. E aí ele diz assim: da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. As esposas de presbíteros e de diáconos são chamadas para serem auxiliadoras de seus esposos no desempenho do seu ofício. E aí nós devemos nos lembrar que é a vocação da esposa ser o quê? Auxiliadora do seu marido, em sua missão de quê? De pai, de profissional, A missão do lar, a condução do lar, ela tem esse propósito, ela tem esse caráter, ele foi colocado ali para ser auxiliadora em todos os âmbitos da vida do seu marido e, lógico, um alvo para Cristo e sua igreja. E no ministério também, elas são chamadas para auxiliar esses homens. Elas não são pastoras, não são presbíteras, não são diaconisas. Elas são chamadas para darem suporte aos seus esposos nessas funções. E de que forma? Elas vão suprir o que um homem
dedicado ao ministério necessita. Consolo, bons conselhos, apoio, prudência, incentivo, discrição, olhos atentos, sensibilidade e companhia. Abram 1 Coríntios capítulo 9, verso 5. Paulo está falando do seu ministério e do seu companheiro. Barnabé. Ele diz assim: a minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefa? Segundo o Kistemaker, comentando esse texto, ele diz assim: uma tradução mais elegante seria: no lugar de mulher irmã, esposa crente. É como se Paulo estivesse dizendo assim: e também de fazer-nos acompanhar de uma esposa crente, como fazem os demais irmãos. Paulo aqui nesse contexto está perguntando aos coríntios se ele e Barnabé não teriam o direito de se casar e ter uma esposa como companheira de viagem, como os demais apóstolos. Por quê? Porque essas mulheres acompanhavam o ministério de seus maridos. E aí nós vamos perceber: mulheres de presbíteros e de diáconos. Seu marido foi vocacionado para o ofício, quer dizer que você também foi chamada para ser mulher de pastor, de presbítero e de diácono. E você, esposa, deve assumir o seu papel, não de pastora, mas de esposa auxiliadora desse ministério. É interessante, eu até vou falar sobre isso mais adiante. Mas é uma coisa que nós não percebemos, que não vemos, não temos essa malícia no bom sentido, melhor dizendo, perspicácia. Que quando estivermos escolhendo os nossos líderes, nós temos que olhar para a sua família e temos que olhar para as suas esposas. Porque eu, como pastor, conheço muitos colegas, principalmente do seminário, que as suas esposas eram mulheres complicadas. E até pessoas de fofoca. Complicado. Porque não é para ser assim. A esposa que está envolvida no ministério do seu marido deve, por vezes, acompanhá-lo em suas tarefas, visitação, auxílio aos pobres e aos enfermos, ser um exemplo de mulher cristã, esposa, mãe, companheira. Quando seu marido é chamado para o ministério, você também é chamada para ser esposa de um oficial da igreja. É interessante porque isso não é uma prática em todos os lugares. Em alguns lugares é feito assim. Quando vamos para o seminário, ou assumimos qualquer ofício na igreja, os responsáveis perguntam às suas esposas se elas concordam que os seus maridos sejam envolvidos no ministério. E eu já vi isso. A minha igreja, meu pastor veio pregar aqui esse domingo, né? No nosso presbitério lá, na nossa igreja, pessoas serem impedidas de exercerem os ofícios porque as esposas não estavam na mesma harmonia que eles. Ou seja, não queriam que os seus esposos exercessem o ministério. Não sei porquê, das responsabilidades, ou porque ainda não se imbuíram, ou não entenderam que também foram chamadas para isso. Mas se isso acontece, esse homem não pode exercer essa função. Por quê? Porque quando um presbítero, um pastor assume o ministério, toda a sua casa o acompanha. E se isso não ocorre,
ele não pode exercer esse ministério na sua igreja. A sua esposa precisa concordar, porque ela estará também envolvida nesse ministério. Não como pastora, não como presbítera, não como diaconisa, mas como aquela que vai acompanhar e vai caminhar juntamente com seu esposo, vai sofrer com ele, vai orar com ele por ele, vai lhe dar bons conselhos e será um ombro amigo e uma companheira de caminhada. A esposa que está envolvida no ministério do seu marido vai ter que acompanhá-lo muitas vezes, precisa ser exemplo de mulher cristã e deve ser capaz de instruir as mais novas. Tito capítulo 2, verso 4 diz assim: quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Você vai dizer assim: pastor, mas aqui ele está falando das mulheres na igreja. Ou você acha que a mulher do pastor da igreja, que a mulher do presbítero ou do diácono, ela é diferente das outras mulheres? Não. Para que ela possa ser, ou para que esse casal possa estar à frente da igreja, o homem no ofício, a sua mulher acompanhando, nesse ofício, eles devem demonstrar que são o quê? São pessoas irrepreensíveis naquilo que a Escritura nos chama a ser. Pessoas maduras na fé. E se nós olharmos aqui, a Escritura não está exigindo nada demais dessas mulheres, ou das mulheres da igreja. Sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, mestras do bem, devem estar preparadas a instruírem as mais jovens, a amarem os seus maridos, a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa. Ou seja, elas devem pregar o Evangelho, ensinar o Evangelho na vida prática para aquelas mais novas. E é tão interessante porque hoje o conceito de família é destruir a família. O conceito de família é a mulher ter a sua profissão, o marido ter a dela. É isso? Se tiver filhos, se não tiver filhos, melhor ainda. Mas essa não é a perspectiva divina. O Senhor nos chama para vermos na contramão desse mundo. Por quê? Porque esse mundo se distanciou da palavra de Deus. E por isso que nós sofremos as consequências. Como nós vemos lá em Isaías e Oséias: roubo, furto, destruição, morte. Você acha que isso é por quê? Por causa do pecado. Porque o homem se desviou completamente de Deus e está vivendo a sua vida como ele acha. Hoje o conceito de família é um conceito plural. Aonde você vê isso na Escritura? Hoje as mulheres devem suplantar os homens agora devem se tornar submissos às suas esposas. Aonde você vê isso na Escritura? É tão interessante isso. Eu gosto muito de ver filmes, mas eu estou cansado já. Todo filme tem uma mulher que é general e que comanda homens. Isso é péssimo. Esses dias eu recebi uma mensagem no WhatsApp mostrando lá do que aconteceu lá em Suzano, né? E aí tinha um vídeo dos jovens saindo da escola. E um dos assassinos entrando na escola, eram dois, né? Aí mostra ele lá na cena lá, ele de boné, com a mochila. Aí ele olha as pessoas que estão no chão, daqui a pouco ele tira uma arma e começa a atirar. E aí ele para de atirar e passa um montão de gente. Ninguém
se juntou para pegar o cara. Nenhum. Por quê? Porque a nossa sociedade se tornou uma sociedade feminina. Os homens estão acovardados. Por que se não juntou uma galerinha ali? Oi, vamos lá, vamos pular em cima dele. Como aconteceu na França, se eu não me engano, quando teve aquela explosão lá, e aí soltaram uma outra bomba, não sei o que, um monte de homem correndo na direção contrária. A nossa sociedade está perdida. Por quê? Porque se distanciou completamente da palavra do Senhor. E os homens, na antiguidade, eles não se importavam com a sua vida. Eles queriam defender aquelas pessoas que eram indefesas. E se tivesse que morrer, por isso eles iriam morrer. Mas eles iriam defender as mulheres, as crianças, os velhos. Mas não é isso que nós estamos vendo. Por quê? E muitas vezes, as mulheres idosas das nossas igrejas estão ensinando as mulheres mais novas a serem macho, a serem homens, ao invés de ensinarem essas mulheres a serem mulheres de verdade, a amarem seus maridos, seus filhos, a se dedicarem às suas famílias, aos seus lares, e a, juntamente com seus esposos, caminharem em direção ao reino de Deus. Boas donas de casa. Algumas pessoas dizem, isso aí é antigo. É um texto antigo. Paulo era machista. Paulo era... Quem fala isso é completamente ignorante. Porque o que Paulo fala das mulheres, ou seja, o que a Escritura fala das mulheres, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, não se compara em momento algum ao que o mundo apresenta ou a maneira como o mundo vê as mulheres. Elas na Escritura são dignas de respeito, devem ser amadas, devem ser cuidadas, devem ser respeitadas, devem ter prioridade com relação aos homens, porque eles dão essa prioridade, cuidado e proteção a elas. Mas o que nós vemos hoje dentro das nossas igrejas, muitas vezes, de mulheres idosas, é ensinando ou dizendo que essas mulheres têm que sair dos seus lares, elas têm que desenvolver a carreira delas, que filho e casa é coisa menor, é coisa sem importância. E sabe qual é o objetivo disso? O objetivo do diabo é destruir a igreja. Ele não vai conseguir, mas esse é o objetivo. Fazer com que o mundo não possa ser alcançado pela graça comum do Evangelho. E isso ele consegue muitas vezes. E ele quer destruir a igreja, introduzindo esses pensamentos demoníacos no meio do povo de Deus. Voltando aqui à questão aqui das mulheres, perceba o que se exige aqui dessas mulheres é uma responsabilidade de uma mulher cristã mais experiente. E não é à toa que o requisito do governo no lar é um requisito para que um bom líder seja líder na igreja, seja um bom líder na igreja. Porque um homem só governa plenamente seu lar quando sua esposa lhe é submissa, ou seja, acompanha a sua vocação. O sucesso da autoridade do homem em seu lar depende do auxílio e do trabalho de sua esposa. Não é essa visão que nós temos muitas vezes, o homem é o cabeça, então ele é o controlador de tudo. Não é assim que a Escritura vai nos mostrar.
que se sua esposa, ela não quiser ser submissa, ela não quiser acompanhar os seus passos, a sua casa, por melhor que você seja, estará destruída. Porque os dois são uma só carne e devem andar em harmonia. E quando não houver essa harmonia, a esposa terá que ceder e deixar ser guiada por seu marido, quando as exigências forem no Senhor. Porque é isso que o apóstolo Paulo diz, que as mulheres, elas devem ser submissas aos seus maridos no Senhor. Significa dizer que se um homem exigir alguma coisa de sua esposa, que não é santo, que não é justo, que não é bom, ela tem a autoridade de dizer não e de não fazer. Porque importa antes obedecer a Deus do que aos homens. E a autoridade do homem não é absoluta sobre a sua esposa e sua família. A autoridade dele não é absoluta, a autoridade dele está o quê? Em Cristo, na palavra. Então não é bem assim como muitas vezes nós pensamos. E o nosso pensamento, muitas vezes, se iguala ao pensamento do mundo, machista. Mas não é isso. Olha o que a palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 14, verso 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Olha o que a Escritura está dizendo. A Escritura está dizendo como é importante o papel da mulher no meio do lar. Lembram ali de Abigail, que se tornou esposa de Davi, e quem era o seu marido? Um homem de Belial. E ela evita um mal tremendo, porque Davi ia destruir tudo, todos os homens, ia matar todos os homens daquela família, e principalmente o seu líder. Porque era um homem de Belial, porque era um homem pecador, porque rejeitou auxiliar uma pessoa que o guardava e o protegia. E agora estava com fome e necessidade de comida, ele e seus homens, e ele rejeita, porque era um homem mau. E a sua esposa vai lá e remedia aquele mal. E a Escritura chama ela de uma mulher sábia. Como uma mulher sábia faz diferença num lar. Até mesmo num lar onde o homem é um insensato. Onde um homem é um homem de Belial. Sabe o que significa homem de Belial? Muitas vezes essa expressão está relacionada a homens que bebem, que fazem orgias, que têm um comportamento agressivo, violento. Homem de Belial significa filho do inferno, filho do diabo. É isso que significa homem de Belial. Vocês verem como as coisas são sérias. O texto que nós estamos vendo aqui é para mulheres, esposas como auxiliadoras. Olha o que 1 Timóteo capítulo 2, verso 9 vai dizer. Quando ele fala do proceder conveniente do culto com relação às mulheres, da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com obras, como é próprio das mulheres que professam ser piedosas. Como é que elas deveriam ser conhecidas? Elas deveriam ser conhecidas pelas suas obras, não pela sua extravagância, ou não pelo seu exagero na composição, vamos dizer assim, da sua imagem. E a ideia aqui é daquelas mulheres que se enfeitavam demais, estavam muito preocupadas com a aparência física. Não é isso que deve chamar a atenção de um homem numa mulher. Não é isso que deve caracterizar uma mulher cristã. É lógico que aqui a Escritura não é contra a mulher se embelezar. Se você olhar lá Cantares de Salomão, você vai ver a mulher se embelezar, se perfumar, se arrumar bem, colocar lá seus batons, seus lá o que no olho, que eu não sei o nome dessas coisas.
né? Isso é legítimo, isso é belo. Mas uma mulher não pode ser conhecida somente como alguém preocupada com a aparência. Não é isso. Nós estamos vendo, queridos, que é vetado às mulheres esse ministério. Por quê? Porque elas são chamadas para serem auxiliadoras de seus esposos nessa função. E elas devem demonstrar maturidade, santidade no seu proceder. Calvino diz o seguinte a respeito disso. Ele diz assim: sua referência aqui é as esposas tanto de bispos como de diáconos, pois elas devem ser auxiliadoras de seus esposos, coisas que só podem fazer se seu comportamento for superior aos demais. Olha que o apóstolo Pedro, lá no capítulo 3 da sua primeira epístola, vai falar, no verso 1 ao 4, olha o que ele vai dizer: mulheres, sede igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, observando o vosso honesto comportamento cheio de amor, não de temor. Não seja o adorno da esposa que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, um homem interior do coração, unido ao incorruptível, traje o espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Percebam que Pedro aqui está falando a mesma coisa que Paulo fala aqui em 1 Timóteo. E aí, nesse contexto, a Escritura está chamando as mulheres a examinarem a sua vida com relação ao chamado dos seus maridos. E, consequentemente, o seu chamado de quê? De auxiliadora. É como se a Escritura estivesse dizendo, da mesma sorte, para aquele que aspira ao episcopado, é necessário que a sua esposa tenha as seguintes qualificações. Ela deve demonstrar isso. E as qualificações da auxiliadora de um líder na igreja são respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Nós já falamos muito sobre essas qualificações, mas eu gostaria de trazer algumas coisas, até lembrar o que significa isso. Quando ele fala assim, respeitável, digna de respeito, e essa palavra vai reunir as seguintes ideias: seriedade, ou seja, retidão e inteireza de caráter; dignidade, alguém que se dá ao respeito; reverência, alguém alvo de respeito profundo em função das qualidades que possui. Eu me lembro, há muito tempo atrás, de um jovem no seminário, estava para ser pastor, e ele estava ali exercendo o seu ofício lá na igreja, e a sua esposa, o conselho teve que chamar a atenção desse rapaz, porque a sua esposa andava com roupas ousadas demais. E ele, lógico, comentou com a esposa. E sabe o que ela fez? Ela continuou andando assim, para afrontar a liderança da igreja. Não fica muito difícil perceber o que aconteceu logo depois. Por incrível que pareça, não tão incrível assim, ela largou o marido. Com uma filha, um filho, não sei. Largou o esposo. Não por esse problema. Isso, na realidade, era um indício de outras coisas. Largou o marido. E ele, aparentemente, dava provas do seu ministério. Percebam que é uma equipe. Ele não está sozinho. Um lar não se sustenta só. E por melhor que você seja, se você não tiver uma esposa que ande nas mesmas pisadas que você, o seu lar vai desabar. Por isso que nós temos que orar pelas nossas esposas, pelas esposas dos nossos filhos.
para que sejam mulheres cristãs, que tenham maturidade, porque isso é falta de maturidade na fé, comportamentos como esse. Falta de firmeza na fé, falta de convicção na fé. Ele diz: respeitáveis, não maldizentes, não caluniadoras. Tito capítulo 2, verso 3, na primeira parte do verso, nós vemos isso: quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras. Uma mulher que gosta de falar mal das pessoas, que destrói o caráter de alguém com suas palavras, ou seja, fofoqueira, ela não pode, de forma alguma, estar numa situação como essa. Que situação, pastor? Auxiliando alguém para determinado ofício. Então, esse homem que tem uma esposa assim, não pode exercer o ofício enquanto ela não se arrepender e mudar de comportamento. O Salmo 15, verso 3, vai falar do cidadão do céu e vai dizer assim: o que não difama com a sua língua não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. E nós vamos perceber que é isso que se exige de todo crente, é isso que se exige de toda mulher crente, seja ela esposa de um oficial ou não. Mas uma mulher crente não pode ser alguém que se utiliza desse meio, fofoca, maldizente, caluniadora. Imaginem o prejuízo para a igreja e para o ministério de um homem se a sua esposa for fofoqueira. Ela não deve ser um problema a mais para o pastor, para o presbítero ou para o diácono. Ela deve ser uma solução para a vida desses homens, e não um problema a mais. Nós sabemos que temos essa realidade, né? Aqueles que oficiam na igreja precisam oficiar em suas casas também. E ninguém é perfeito. Nós temos problemas. Problemas existem com filhos, com esposas, mas a questão não é essa. A questão é de pessoas que têm problemas ou que são manchas que não deveriam ter no seu caráter. Por isso não deveriam estar na posição que estão, até se tornarem padrão ou maduras na fé, no sentido de não mais apresentar aquele tipo de comportamento. Olha o que diz a respeito delas também: respeitáveis, não maldizentes, temperantes. Uma pessoa que é moderada em tudo, ajuizada, prudente, controlada, que tem domínio próprio, que não causa escândalo nem histeria. A palavra engraçada de histeria vem de útero. Por quê? Porque se atribui às mulheres esse tipo de comportamento, o comportamento histérico. Aí você vai: ô pastor, como é que se diz? Que preconceito é esse e tal? Isso vem dos gregos. Por quê? Veja uma mulher com medo de barata. Como é que ela age? O homem pode até ter medo, mas ele vai agir diferente. A mulher é diferente do homem. E ela tem determinados comportamentos que o homem não tem, que mostram o quê? A sua feminilidade. A sua feminilidade. E é engraçado que até o homem mais medroso do mundo, não estou dizendo que as mulheres são medrosas, não estou dizendo isso, mas todo mundo tem um medo, todo mundo tem uma fobia, todos nós temos. Não agem de forma passional como as mulheres, porque isso é comum do comportamento da mulher. E não estou dizendo que é algo negativo, não, elas foram criadas assim. E você vê isso desde pequeno. Você vê, por exemplo, uma criança pequena, você botar um negócio assim na frente dela, o menino vai querer pular, vai querer passar em cima,
O que a menina vai fazer? Ela vai chorar e vai voltar para a mãe. Mãe, por quê? Porque essa é a tendência. E as mulheres mais fortes, e mais assim, desenvoltas, mais, aquelas que têm ímpeto, são também dessa forma. Por quê? Porque está atrelada à alma feminina. Porque a mulher não foi criada para assumir, estar à frente, proteger. Ela foi criada para auxiliar e estar debaixo da proteção do seu marido. E aí, ela cumpre essas funções de proteger, de auxiliar, mas juntamente com seu esposo. Você, às vezes, como homem, se sente muito seguro, né? Quando a sua esposa, eu sempre falo para minha mulher, todo mundo pode estar contra mim, mas se você estiver comigo, eu suporto. Eu suporto tudo. Mas se você não estiver comigo, olha, sinceramente, eu vou passar por isso de forma triste. Uma mulher também tem esse tipo de sentimento, mas é diferente com relação ao homem. Por quê? Porque ela precisa se sentir protegida, ela precisa se sentir amada. Aí ela vai passar por cima de um exército. Porque foi assim que Deus criou. Um dependente do outro. Um ligado ao outro. Com funções distintas. Mas um ligado ao outro. Eu vejo mulheres que têm que liderar a casa sozinha. Às vezes perderam seus maridos, se tornaram viúvas, ou qualquer outra situação em que elas se encontram. E são guerreiras, são mulheres que brigam pela sua família, que lutam, mas que na realidade sentem a necessidade de terem um homem, um companheiro, alguém que esteja à frente, conduzindo, protegendo e guardando e lutando juntamente com ela. Mas essa é a tarefa do homem. Elas são auxiliadoras. E foi assim que Deus estabeleceu. A palavra de Deus diz aqui que elas devem ser temperantes, moderadas, prudentes, devem ter domínio próprio. E a ideia aqui é que é um comportamento que não causa escândalo e que, por não causar escândalo, não ofende sentimento e crenças de outras pessoas. Lá em Lucas capítulo 17, verso 1, nós temos isso. Disse Jesus a seus discípulos. Percebam que isso não é somente para as mulheres. É inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor que fosse que lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um desses meus pequeninos. Essa é a ideia de temperante, moderada, alguém que não causa escândalo, que não tem um comportamento escandaloso que ofende as outras pessoas, o sentimento, a crença das outras pessoas. E aí, dentro dessa temperança, dessa modéstia, dessa moderação, nós temos o que nós já falamos, a modéstia no vestir, no falar e no comportamento, que não é o que? Extravagante. Essa é a ideia. Como nós vimos aqui do capítulo 2, 9 de Timóteo, que traje decente, se atavie com modéstia, ou seja, com temperança e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras,
como é próprio às mulheres que não professam ser piedosas. Como também vai falar o apóstolo Pedro, nós já citamos isso, não seja o adorno, 1 Pedro 3,3, o adorno da esposa que é exterior, como frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato vestuário, seja, porém, um homem interior do coração, unido ao incorruptível, traje um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Percebam que as mulheres são chamadas para serem temperantes no seu modo de falar, no seu modo de vestir e no seu comportamento, para que não causem escândalo. Olha, se eu contasse tudo que eu sei e tudo que eu já ouvi nesses anos de ministério, eu acho que muitas pessoas iam ficar com o cabelo em pé. E as pessoas até iam se, vamos dizer assim, se escandalizar com a igreja. Mas não deveriam, porque nós somos assim. A igreja tem o joio e tem o trigo. E o trigo já dá trabalho. Imagina o joio. O trigo já mostra o pecado, a nossa natureza. Imagina o joio. Certa vez eu escutei uma senhora de uma igreja presbiteriana dizer que teve uma revelação. E ela teve uma revelação que, quando ela entrava na igreja, as mulheres todas olhavam para ela e tinham inveja dela. Não estou brincando, não, isso é verdade. Isso é verdade. E essa mulher, desculpa a expressão, era feia que dói, mas era muito elegante. Se vestia muito bem. Não era de forma indecente, não, era uma senhora. Se vestia muito bem, era uma pessoa de uma situação social muito boa. Se vestia muito bem. Uma vez chegou para minha esposa e disse para ela que tinha pena dela porque ela só tinha aquele vestido. Ela só você tem esse vestido? Só vem com esse vestido para a igreja? Complicado, realmente é complicado. Provavelmente a ideia dessa mulher é que é o que a palavra de Deus está dizendo aqui, né? Ela queria ser conhecida como aquela que se veste bem, aquela que tem um vestuário dispendioso e tal, e é isso que ela queria que as outras mulheres olhassem e vissem e tivessem inveja dela. Eu, como um bom psicólogo, eu pensava assim, deve ser porque ela é feia, aí tem que compensar com alguma coisa. Mas, brincadeiras à parte, essas coisas a gente vê no meio. E, pasmem, era esposa de um presbítero. Complicado. O que se espera de uma igreja dessa? Não vou dizer nem como é que a igreja está hoje. Nem vou dizer como a igreja está hoje. Mas o que se espera de uma igreja dessa? Que a sua liderança é assim. Não posso esperar muita coisa boa. Mas olha o que ele diz aqui: não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. E a ideia, dignas de confiança. Essas pessoas, essas mulheres, são classificadas como pessoas dignas de confiança. Alguém que você pode falar alguma coisa. Alguém que você pode confessar um pecado, pedir um conselho. Muitas vezes você, como pastor, você chega para alguém e diz assim, de uma maneira geral, quando você prega, ou até mesmo na nossa igreja ou em outras igrejas que a gente vai pregar, procurem pessoas na igreja que são sérias, se aconselhem com elas. Aí essas pessoas dizem assim, eu não posso me aconselhar com a mulher do meu pastor. Na minha igreja não tem mulheres que possam me aconselhar nessa situação. Eu ouço isso, e minha esposa ouve isso, muitas vezes. Muitas vezes. Quer dizer que não existe na igreja pessoas que possam ouvir determinadas coisas e dar bons conselhos? Que igreja é essa? E aí eu fico feliz de olhar para a minha igreja e ver
que até os jovens da igreja têm condições de fazer isso. Eu fico feliz, porque não é meu trabalho, não é, sou eu que faço, é o Senhor, é Deus na vida de cada um de vocês, fazendo com que vocês auxiliem no ministério da igreja, se tornem pedras vivas, como diz a Escritura. Como diz a Escritura, que nós devemos aconselhar e exortar mutuamente. Agora imagine uma igreja que você não tenha como ninguém, um casal mais velho, uma pessoa mais velha, que possa, uma mulher mais velha, mais experiente, que possa chegar e aconselhar, e dar um conselho cristão, um conselho prudente, para uma jovem, para um jovem, ou para quem quer que seja, que precise disso. Que desgraça, né? Porque a igreja de Cristo não foi feita para isso, pelo contrário. Pelo contrário. E essa fidelidade deve caracterizar essas mulheres em todas as áreas de sua vida. E deve começar aonde? No lar. Elas devem ser assim dentro de casa, com relação aos seus maridos. E aí, eu poderia dar alguns exemplos negativos, vou usar a tática inversa, de infidelidade no lar das esposas. Esposas que escondem de seus maridos aquilo de errado que os filhos fazem. Mulheres assim não estão mostrando que são dignas de confiança. Principalmente quando querem acobertar alguma coisa que o filho errado fez, que sabe que o pai vai ser severo e justo, e que precisa ser assim, elas não fazem isso. Esposas que gastam dinheiro de forma irresponsável. Imagine, a gente sempre brinca, né? E tal, que as nossas esposas gastam e tal, aquela coisa toda. Mas isso é só brincadeira. Porque a mulher crente, o seu marido deve fechar os olhos e entregar, se necessário, o salário do mês na mão dela. Porque ela é digna de confiança. Mas se você não confia, se você, mulher, não é uma mulher de confiança nessa área, seu marido não confia em você nessa área, porque você não dá provas disso. Eu não estou dizendo que todas as mulheres deveriam administrar as finanças do lar, não estou dizendo isso. Mas elas até podem fazer isso. Mas imagine um homem que não tem confiança na sua mulher, entrega, eu sei que a minha mulher vai fazer besteira. Complicado. Elas devem ser dignas de confiança. E outro exemplo negativo: esposas que fazem determinadas coisas que sabem que seus maridos não gostam. Mulheres assim não mostram que são fiéis em tudo. É interessante que um pastor, falando do gabinete pastoral, uma das leituras que eu fiz, eu acho que era o Walter Chantry, né? Ou é Chantry? Esqueci o nome dele. Sei que o segundo nome é Chantry. Ele disse, falando sobre essas questões, ele disse que quando as mulheres da sua igreja procuram para o aconselhamento e querem um ombro, um colo, que ele percebe que o que elas estão querendo não é somente a palavra de Deus, mas estão precisando de um ombro amigo, de alguém para falar, né, derramar o seu coração. Ele encaminha para a sua esposa. É ela que vai cumprir essa tarefa.
Abra Provérbios capítulo 31, versos de 10 a 12. Olha o que diz o texto da Escritura. E é isso que devemos esperar das nossas esposas crentes. Essas virtudes devem acompanhá-las. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias de sua vida. É dessa forma, o homem deve confiar, ele deve colocar o seu coração nela. O coração do seu marido confia nela. Por quê? Porque ela é digna de confiança. E foi para isso que o Senhor chamou as mulheres, para exercerem essa função na vida dos seus esposos. E não é difícil ver isso em mulheres verdadeiramente crentes. Essas coisas nós vemos sim, e vemos com regularidade em mulheres que são verdadeiramente crentes, que temem ao Senhor, que querem andar nos caminhos do Senhor. Mas infelizmente existem muitas mulheres também que não apresentam esse comportamento e dessa forma demonstram ser mundanas. E eu quero terminar aqui dizendo o seguinte: em geral, quando um homem dá provas de seu ministério, é porque a sua esposa o acompanha nessas mesmas virtudes. Por isso que nós precisamos atentar nesses detalhes para buscarmos ser o que Cristo requer de nós homens e de nossas esposas e mulheres cristãs. Quando olhamos para um presbítero, para um diácono, devemos olhar também para aquela que torna a sua liderança naquele lar efetiva, que é a sua esposa, que é aquela que dá condições a ele de governar a casa juntamente com ela. Olhamos também para aquela que exerce na vida daquele marido uma influência que é renovadora, santificada. Por isso eu digo, quando o homem dá provas do seu ministério, é porque a sua esposa o acompanha nessas mesmas virtudes. E quando estivermos escolhendo oficiais para a igreja, nós devemos olhar para suas esposas, devemos olhar para a sua família. E principalmente nós que aspiramos o episcopado, o diaconato, o oficialato da igreja, o pastorado, nós devemos não estar preocupados pura e simplesmente com essas coisas, mas a nossa preocupação não é demonstrar, é viver a vida cristã com integridade e inteireza de coração, dentro do seu lar e fora dele. Porque se assim fizermos, nós estaremos crescendo em Cristo Jesus e estaremos fortalecendo as nossas igrejas com as nossas vidas. Sejamos líderes, estejamos à frente de um ou de qualquer atividade na igreja ou não. Sejamos oficiais, presbíteros, pastores, diáconos ou não. Estaremos tornando a igreja de Cristo cada dia mais forte no poder dele e na graça dele. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra, te pedir que o Senhor fale ao nosso coração através dela, que o Senhor esteja, Senhor Deus, que a tua palavra esteja ruminando em nós e que essas coisas estejam sendo juntadas, ó Pai, dentro de nós e assim formando a imagem do teu Filho em nós. Senhor, tem misericórdia, Senhor, porque nós sabemos, ó Pai, que não conseguiremos nada dessas coisas se o Senhor não estiver atuando de forma poderosa com o seu Espírito em nossas vidas. Se o Senhor não estiver nos auxiliando nessa caminhada
e nos conduzindo, Pai, debaixo da Tua orientação e da Tua direção. Por isso queremos pedir, ó Pai, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, sobre as famílias dessa igreja, sobre os homens, suas esposas, companheiras, ó Pai, seus filhos, ó Pai. Que o Senhor possa estar, Senhor Deus, nos munindo de Cristo em nós, a cada dia, e nos fortificando para o reino eterno. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção.